irmãos e irmãs. Vamos conversar agora sobre o tema fé. Como anda nossa fé? O que é a fé? Vamos conversar a que ponto que realmente estamos tendo fé nos nossos irmãos, fé em nós mesmos, fé no nosso Pai. Trazendo aqui a etimologia da palavra fé, a fé é uma palavra que deriva do latim. Ela vem de fide e fides. Fide, que é fiel. Fides, também é uma derivação da palavra fé, fidelidade. Então, meus irmãos, pergunto, estamos sendo fiéis? Somos fiéis? Pai, a nós, a nossa comunidade, fiéis ao nosso compromisso na casa espírita, no nosso trabalho? Fica esse questionamento. E trouxe aqui, que eu achei muito interessante, duas definições da palavra fé de acordo com o dicionário. As que eu achei mais interessantes, que são várias, a primeira fala o seguinte, muito interessante: fé, sentido de quem acredita em determinado princípio ou ideia religiosa. Tem uma outra passagem aqui que fala, é bonita, a gente vê a fé das pessoas, a gente vê, não é só no sentido religioso, a gente vê em tudo. Eu tenho fé na minha ideologia, na minha religião, na minha filosofia. Eu acredito fielmente que o Espiritismo é a melhor doutrina. Mas o que o Espiritismo explica para a gente, meus irmãos? A fé, com base no Espiritismo, que é a doutrina que a gente segue, que a gente estuda, que a gente pretende aprofundar cada vez mais, qual que é o tipo de fé que nós devemos estudar, aprofundar? O que Kardec deixou para a gente? A fé raciocinada. O Espiritismo é baseado em cima de uma doutrina que foi feita em processos científicos. A gente tem que usar, a gente tem como base, em todas as passagens, em todos os momentos, em todos os aspectos da nossa vida, religioso, espiritual, pessoal, trabalho, como discernimento. Usar o nosso discernimento. É uma oportunidade que a gente tem de evoluir. Você pode ter o amor no que você tem, do fundo do coração, igual a segunda passagem que fala no dicionário, que eu achei muito interessante aqui. No dicionário podemos usar dezenas ou até centenas de palavras para definir uma mesma palavra. Ele define a palavra fé da seguinte forma, na outra que eu notei: adesão absoluta do espírito por aquilo que se considera verdadeiro. Com isso a gente vê o que? O dicionário usa o sentido da palavra espírito para definir a fé, o que vem de dentro de nós. Quando a gente chega num lugar que a gente realmente acredita naquilo, a gente sente diferente, cada um da sua forma. Às vezes um com arrepio, às vezes o outro se sente tão emocionado, o calor dentro do coração. E o dicionário, o próprio dicionário, que é uma ciência da língua portuguesa, traz essa definição com a palavra espírito, para definir fé. Portanto, temos princípio, ideia religiosa ou adesão do espírito a esse conceito. E aí eu lembro de uma passagem a respeito do morno que é interessante, uma parábola que fala o seguinte: o homem estava em cima do muro, e aí do lado de cá tinha um anjinho, e do lado de cá tinha o diabinho. O diabinho quietinho, e o anjo falando para ele: ô, desce para cá, esperevando com ele, tentando trazer ele de cá, e o diabinho quietinho lá, só olhando ele em cima do muro assim, e o anjinho pelejando para ele descer. Aí o cara chegou e falou pro diabinho assim: ô diabinho, você não vai fazer nada não? O cara tá lá pelejando para ele descer pro lado do anjo, fazer o bem lá, vamos tentar trazer ele para cá pro nosso time aqui, vamos tentar trazer ele para cá. Por que você tá quieto? Ele falou assim: enquanto você estiver aí em cima do muro, quem estiver andando em cima do muro, pode deixar que ele é nosso, fica tranquilo. Ou seja, expressemos a nossa fé sem o medo, sem o receio. Enquanto eu estava preparando aqui essa conversa que a gente está tendo, eu estava encostado no muro, não era esse muro, era um muro real, de verdade, não era desse da brincadeira. No horário de trabalho, eu parei no intervalo, fui lá de fora fazer uma leitura. Aí passou uma pessoa que trabalha comigo, era do RH, essa pessoa, e ela fez uma pergunta para mim. Porque eu costumo postar as coisas. Às vezes as pessoas têm uma imagem da gente que forma algum julgamento.
Então, a gente que está no centro espírita, em algum lugar religioso, a gente não é melhor que ninguém, a gente não erra menos do que as pessoas, talvez. A gente só está buscando o caminho certo. Não é? A gente está buscando o caminho melhor, fazer a nossa reforma íntima. E aí essa pessoa perguntou para mim assim, passou e eu escorado meio lá no sol, pelejando o negócio dar certo, eu consegui fazer. E aí ela perguntou, Bruno, você vai ler o Salmo para nós? Fez uma brincadeira. E aí, essa brincadeira? Pode ter sido só uma brincadeira e passou? Ou pode ter sido que dentro das corporações é aceito você conversar a respeito, sempre respeitando, lógico, a forma da empresa trabalhar e a ética e a religião de cada um, a gente não interfere nisso, mas será que qual que é esse tipo de brincadeira? Mas a análise é o seguinte, que eu vejo que isso de forma nenhuma vai abalar minha fé. Por quê? Escolhemos o caminho, meus irmãos. Escolhemos os caminhos. Qual que é o caminho que eu escolhi? O caminho seguir esse. Eu tive, depois que ela passou, que eu fui pensar, eu falei, olha, realmente o Salmo não tem, mas tem uma passagem do Evangelho, se quiser eu leio, mas ela já tinha passado. Mas enfim, pode ter sido uma brincadeira, mas de forma nenhuma isso vai abalar minha fé e o convite é esse, a gente caminhar com todas as diversidades que nós vamos ter, todos os desafios que nós vamos ter, sem deixar que isso de forma nenhuma abale a nossa fé, a nossa estrutura, e a gente poder continuar no caminho certo, na direção certa, no que a gente acredita, lembrando sempre da fé raciocinada. Eu acredito fielmente na nossa igreja, na nossa religião, no nosso centro espírita, eu acredito nos nossos professores, eu acredito no que me faz realmente sentir isso por dentro e raciocino se realmente aquele é o caminho certo a seguir. Com isso, sigo firme em direção ao meu objetivo. Então essa foi primeiramente essa passagem, esse relato que aconteceu, o fato que eu achei interessante, quis compartilhar com vocês, trazendo aqui agora a passagem de Mateus capítulo 14, versículo 22 a 33, que relata uma passagem de fé linda, e antigamente, algum tempo atrás, tinha uma certa dificuldade com a Bíblia, eu achava bem confusa, porque tinha o Novo e o Antigo Testamento, aí no Novo tem João, tem Mateus, tem Lucas, e aí tem o capítulo do versículo, era meio confuso para mim, apesar que a gente sabe que é bem simples, mas eu vou ler uma estratégia, eu vou abrir esse livro aqui no meio, aonde que der eu vou ler. Aí dali deu na passagem de Mateus, capítulo 22, versículo 33. Logo depois, Jesus insistiu com seus discípulos para que embarcassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele dispensava a multidão. Depois de dispensar a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a várias distâncias da terra, açoitado pelas ondas, pois o vento soprava forte contra ele. Naquela quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre as águas, ficaram aterrados e disseram: é um fantasma! Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro andando sobre as águas. E Jesus respondeu: venha. Então Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, ao sentir o vento forte, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, o segurou, dizendo: homem de pouca fé, por que duvidou? Quando subiram para o barco, o vento se aquietou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É uma passagem que a gente já conhece, e a pergunta é: estamos fazendo o que ela ensina? Realmente estamos praticando? Mas uma coisa que deixa mais tranquilo é o seguinte: Pedro, a rocha da igreja que edificou
foi a igreja, homem de fé, discípulo que teve aqui do lado de Jesus, caminhou sobre essa terra que nós estamos pisando, afundou, né? Então, quem sou eu, quem somos nós para não afundar um pouquinho na lama, na água, onde que for, né? Então, fica mais tranquilo um pouquinho para nós, mas que a gente não pode deixar a onda tomar conta, né? Levar. E uma analogia sobre a nossa vida. Jesus foi para o monte. Jesus dispensou a multidão e foi para onde? Para o monte meditar. E aí, como que nós fazemos isso na nossa vida? A gente sabe que hoje, no dia, no trabalho, em casa, com as nossas relações, tem tanta confusão, tem tanta agitação, tem tantos problemas, e a gente precisa de fazer essa serenização, serenidade na mente, nós meditarmos. E Jesus meditava da seguinte forma: ele ia para o monte e meditava. E aqui, nesse plano, como que a gente faz? Cada um tem sua forma de meditação. Um exercício físico, uma música, que é uma coisa maravilhosa, que leva a gente para um outro nível, uma leitura, ou até mesmo, tive a oportunidade de participar, esse final de semana, do congresso de Joana de Ângeles, que teve em Uberaba e agora vai ter com todos os anos. Foi no primeiro, que foi no ano passado, e agora teve de novo. Maravilhoso, pessoas assim, muito estudo aprofundado de Joana de Ângeles, onde que destaca que Joana de Ângeles traz dentro do seu estudo, dentro dos seus ensinamentos que Buda aplicava. Ou seja, não estamos falando de religião, estamos falando da cura humana, da cura da mente, em todos os aspectos. E a gente entende que a meditação em si, hoje vendida com vários nomes, mindfulness, meditação, tem várias outras derivações, mas qual que é a essência? Clarear a nossa mente. E a meditação, provado também cientificamente, não é uma fé, hoje isso é provado cientificamente, que quem medita, ele altera a massa cinzenta do cérebro. Ao longo de vários anos meditando, a massa cinzenta do cérebro ela se transforma. Isso aí é uma pesquisa científica, tem de fácil acesso para todos nós. Portanto, Jesus ia até o monte. Nós, como humanos encarnados aqui nesse momento, nessa passagem de vida, precisamos serenar nossa mente para conseguir executar todas as nossas tarefas, para conseguir ter mais êxito no trabalho, para conseguir ter uma relação melhor, tratar melhor meu próximo, para conseguir ter a serenidade para conversar com os nossos irmãos. Portanto, vamos procurar a nossa meditação. Eu lembro também da passagem de Chico. Chico falava que ele tinha vontade de escrever romance. E aí, ele não podia, naquele momento, escrever romance. E aí ele pediu Emmanuel, falou: Emmanuel, me dá licença, porque nesse momento eu não consigo, vou serenar minha mente, e aí eu volto. Então Chico volta e escreve o romance, depois que ele serenou a mente, porque antes ele estava passando por problemas, ele relata que são problemas familiares, não falo o quê, mas são problemas familiares que estavam tirando aquela possibilidade dele fazer aquela serenização da mente dele. E aí ele vai e faz a meditação da forma dele e consegue escrever. Inclusive tem o livro Amor, Sexo e Destino, que eu li dele, que é um que ele escreve após isso, maravilhoso. E a gente aprende muito com isso. Então temos a oportunidade de que, nessa análise do barquinho, olhar mais profundo. Estamos acelerando nossa mente, igual Jesus ia para o monte. E o barco? O que o barco representa para nós, meus irmãos? Quem que já estudou a fundo isso aí? Qual que é o sentido do barco nessa passagem? O barco representaria a nossa vida? O barco ele é açoitado pelo vento, as ondas batem forte nele. E aí? Nossa vida tem essas tempestades? Às vezes o mar está sereno, tem essas tempestades, né, São Francisco? Acontece. Feliz saber que acontece também, não só comigo, acontece com outros. E aqui nós vamos passar por essas ondas. As ondas vão acontecer, elas vão bater forte na gente. A diferença é a forma que nós vamos passar, porque Jesus sempre vai estar lá do nosso lado. E a gente vai deixar o medo tomar conta? Opa, chegou um boleto hoje, o boleto veio alto, conta de luz, conta de água, escola de menino, a família que não está conversando, não está ajudando, está brigado com a família,
a esposa brigando que ia deixar a louça suja e a toalha fora do lugar. Então, até os mínimos detalhes, ou até uma doença, uma coisa mais séria, que vai bater na nossa porta. E qual que é a diferença, meus irmãos? A forma que a gente passa por essa onda, a forma que a gente vai conseguir estender, pedir ao Pai que nos dê a mão, a Jesus que nos dê a mão, que nos tire dessa tempestade, que nos dê força até passar. E como que nós vamos passar? Porque passar nós vamos, isso é certo. Isso aqui é uma vida, é uma passagem, é um momento que nós estamos passando aqui. O Espiritismo nos ensina isso. A forma que eu vou passar quando eu olhar para trás, eu passei murmurando, reclamando, ou eu passei com coragem, com resignação, com fé. Passei com fé. Quando eu chegar lá do outro lado, vou olhar para o meu irmão, que é meu protetor, e falei assim: meu irmão, obrigado por me dar aquelas provas e eu consegui passar com fé. Ou qual vai ser a mensagem? Então, essa passagem muito bonita que traz para a gente, Jesus fala em João 16:33. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus traz para nós que ele venceu o mundo. Então, que nós tenhamos bom ânimo, passamos com um sorriso no rosto, mesmo as dificuldades, que faz a diferença. A gente sabe, quando a gente tem um sorriso, existe também estudos aqui, além do Espiritismo, que falam quando a gente se empenha para dar aquele sorriso, para dar um aperto de mão carinhoso, um abraço, isso aí contagia, nos traz alegria, nos traz mais ânimo para a gente passar os desafios. Eu trago aqui uma analogia interessante, vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, que é a seguinte: imagina que compara muito, eu fiz uma comparação que eu achei interessante com a fé. Imagina o Zé Roberto me chama para ir lá no parque, e aí tem um balanço gigante, e esse balanço está no Guinness Book, e é o maior balanço que tem no mundo. O Zé Roberto me empurra, e eu estou balançando bem alto, e ele lá na frente falando: pula. E aí? Vocês pulam ou não? Eu não sei. Mas vamos fazer uma outra analogia. Zé Roberto passando, vocês que são mais novos, vocês não vão lembrar, mas o Zé Roberto passando na Avenida Afonso Pena, olha para o lado esquerdo dele e vê o Cine Bristol. Vocês não vão lembrar do Cine Bristol, era um cinema que tinha ali na Avenida Afonso Pena. Está passando o filme Titanic. Zé Roberto entra, conhece a Rose, o barquinho deles não afundam como o Titanic, eles continuam, se casam e tem o Zé Robertinho. Zé Robertinho está no parque com o Zé Roberto, quando tinha 5 anos, Zé Roberto põe ele no balanço do Guinness e empurra. Empurra bem alto, ele lá em cima. Zé Roberto olha para o Robertinho, filho dele, e fala: pula. Será que pula? Talvez ele pularia, porque ele é filho do Zé Roberto. Ele é filho do Zé Roberto, o Zé Roberto que criou, então ele confia, ele tem fé no Zé Roberto. Assim eu analiso com o pai, quando o pai coloca a gente na vida e joga a gente no balanço, e ele fala para a gente: irmão, dá o passo que eu vou colocar o chão. Pula do balanço que eu vou pegar na sua mão e te colocar no outro lado do problema. Que aí você vai olhar para trás e vai ver que tanto que era simples a saída desse problema. E assim é o que nós devemos fazer. Passar do barco, passar das ondas com a mão dada, acreditando que nós vamos dar o passo, que Jesus vai puxar. Não foi ele que sustentou a gente até aqui? Não foi ele? Ou foi por nosso esforço? Acredito que tem sido pelo Pai. Então, caminhamos com fé em direção ao Pai, que Ele vai puxar. É uma questão muito complexa, mas que eu acho importante trazer aqui para a gente conversar. É uma causa que tem atingido muitas pessoas, está no nosso meio. Antes não era falado sobre isso. E eu vou trazer esse ensinamento que foi dado, que eu peguei, que eu aprendi lá. Na verdade, queria compartilhar com vocês essa questão complexa do suicídio. O que é o suicídio? Quais são as principais causas dele? A ausência de ocupação. Pessoas se sentirem inútil. Segundo, saciedade. Tenho tudo, sem perspectiva. Hoje nós vemos muito isso no mundo dos artistas. Eu sinceramente achava que quando a pessoa, quando ficasse rico, não ia ter
tribulação, mas tem dinheiro, tem tudo, vai precisar de quê mais? Não fiquei rico ainda, né? Mas não desisti também. Não fiquei rico, mas não desisti também. E Chico Xavier falava, podia jogar bilhetinho e tal, eu até falava bilhetinho, pode jogar na cena lá, joguei 10 anos, não deu certo. Se tivesse comprado tudo em galinha, tinha dado mais resultado. Então vamos continuar. Enfim, a fé, falta de utilidade no meio dos artistas, as pessoas têm tudo. O que mais que a pessoa precisa? De nada. Quantos artistas com depressão? Portanto, a gente vê que não é apenas o dinheiro. O dinheiro é interessante, o dinheiro traz benefícios. O dinheiro é uma recompensa daquele esforço que a gente presta para o mundo. Mas ele não vai te dar toda a saciedade que precisa. E o principal motivo, a ausência de fé. A ausência de fé. Esse é o principal motivo da causa do suicídio. Para compartilhar uma história, eu não vou citar nome, mas tem um lar aqui em Uberlândia, lá no Planalto. Não vou citar nome para evitar, mas depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar o nome. Eles fazem um trabalho maravilhoso. Eles acolhem moradores em situação de rua, no Planalto. E aí eu tive a oportunidade de um sábado ir lá. Todo sábado, o pessoal chega cedinho lá, começa às 9 horas, eles tomam um café, e aí eles dão um kit de higiene para eles, roupa, toalha, dão um banho lá, e aí depois almoça. Tem a leitura do Evangelho, ou do livro que eles fazem, e aí dá o passo também. Trabalho muito bonito, muito bonito. É lógico que lê de acordo com o discernimento deles, tem os desafios, e eles convidaram a nossa equipe para o SEC para participar, e aí foram 2 pessoas do atendimento fraterno, que está há muitos anos no espiritismo, e eu e mais um homem, que precisa também da pessoa, dessa figura para ajudar. Por exemplo, cortou o dedo, cortou muito forte, e às vezes ele não quer receber aquele tratamento no hospital. Aí ele foi tomar o banho lá, suja, o banheiro de sangue, a gente vai lá dar esse apoio, e é um trabalho muito bonito mesmo, maravilhoso. E eu tive a oportunidade de estar lá. E o questionamento que eu fiz para mim, que eu trago para nós, quem que ganha mais na casa espírita? Quem que está doando e quem que está recebendo? Por que eu faço esse questionamento? O atendimento fraterno mesmo é a responsabilidade das 2 meninas. Mas eu parei do lado e fui conversar. Ia ter uma galinhada, eu vi eles lavarem as mesas lá. E aí deu uma pausinha e parei do lado de uma dessas pessoas em situação de rua. Devia ter uns 50 anos, não era nem tão velho. Ele trouxe 3 fatores que eu achei fantástico ele me falar, que eu admirei a fé dele, eu achei muito bonito. O primeiro, ele em situação de rua, empolgadíssimo porque ele ia aposentar. E aí ele me falava, eu vou aposentar, eu consegui agora, estou mexendo com documento, e meu Deus, é tão bom, que ele vai me dar essa possibilidade de aposentar. Eu olhando para ele, os olhos dele assim, naquele momento brilhou, iluminou assim, e eu achei muito bonito. Aí eu olhei para ele e falei, mas ele está em situação de rua, vai aposentar. Esse é o primeiro fato que ele demonstrou muita fé. Perguntei para ele, mas como o senhor vai aposentar? O senhor está levando os documentos? Quem está dando apoio para o senhor? Sua família? Segunda coisa que eu achei muito bonita, ele me falou, não, eu não tenho família, eu fui criado em orfanato, fui criado aqui para ali, e aí minha família, eu até conheço eles, mas é de lá, eu oro por eles, eu tenho fé que vai dar tudo certo para eles, mas eles lá e eu aqui, nunca teve esse contato. Outra coisa que eu achei bonito, o discernimento deles, sabe? Porque ele em situação de rua, foi criado em orfanatos, e ele nunca se revoltou contra a família, e dá graças a Deus e ora pela família dele. Olha que coisa bonita. E terceiro, que foi o que realmente na hora me doeu. Eu falei, mas o senhor tem o quê? Uns 50 anos? O senhor vai aposentar por quê? Idade? Trabalho? O que é? Ele, não, meu irmão, estou com câncer, uma fase bem avançada, no reto. E esse câncer está muito avançado. Então, com esses documentos que o médico está me dando lá, eu pego o documento do médico e vou levar lá para conseguir minha aposentadoria. Mas eu tenho fé em Deus, que Ele é meu Pai e que Ele vai me curar. Às vezes eu tomo morfina para dormir, mas Ele vai me curar. A fé dele foi tão bonita, que me comoveu. E é por isso que eu me questiono. Aí ele foi embora e ele me falou assim, obrigado por você conversar comigo. Obrigado por você conversar comigo. Quem devia ter agradecido ele, na minha visão, era eu. Ao sair dali, é lógico que ele tem uma análise. De que eu estou reclamando? De que eu estou murmurando?
Como que está a minha vida? Para mim estar reclamando. Então, a oportunidade de estar caminhando com os irmãos, às vezes achando que nós estamos ajudando, e estamos recebendo muito mais do que estamos ajudando, aquele irmão, ele realmente comoveu meu coração, não só pelo que eu recebi dele, mas pela fé que ele tem em Deus inabalável. Tem vários casos lá. Tem um que estava meio nervoso, falei, irmão, desculpa a gente ter feito isso, ora pela gente, ficou bravo, não sou pastor, não vou orar para você não. E tudo certo, cada um no seu tempo, cada um tem sua evolução, mas ele demonstrou que uma fé inabalável. Como é que ele vai chegar no outro? Como é que ele vai ser recebido? Com essa prova que ele escolheu passar daqui. E como que é nós, como que eu estou lidando com minhas provas aqui no dia a dia? Do patrão que está pegando meu pé, daquela atividade que eu tenho que fazer e às vezes eu estou procrastinando, fica essa reflexão para nós. E isso nos faz crer que, dessa forma, olhando por essa perspectiva, uma mensagem que o presidente da casa nos trouxe, que já fez a passagem, mas mesmo depois ele mandou uma carta psicografada. Ele fala o seguinte: façam dessa casa sua segunda morada. Nessa casa, o que tem aqui? Tem ocupação? Um lar espírita? Tem perspectiva? E tem direcionamento de fé? Portanto, a gente crê que aqui tem cura. Então, façamos dessa casa a sua segunda morada, a nossa segunda morada, em direção ao caminho da fé que ensinaram aqui. É o convite que eu vejo, que eu posso deixar aqui como reflexão para nós, se estamos realmente fazendo a nossa fé, como que nós estamos lidando, como que a onda está batendo na gente, a gente está reagindo. A onda está batendo forte? Estamos reagindo com amor, com fé, com resignação, com coragem ou com murmuração? Como que quando a gente passar da onda, nós vamos abraçar nosso anjo da guarda? Ele vai querer nos abraçar? Realmente, meu irmão, você fez, meus irmãos, minhas irmãs, fizemos o que tinha que ser feito, cumprimos a nossa obrigação, a nossa passagem, e vamos agora estar em boas companhias, em mundos mais felizes? Fica essa reflexão, fica o meu agradecimento por vocês terem me ouvido, que sejamos crentes com muita fé. Forte abraço, boa noite para vocês.